Olá, boa tarde, 3 horas mais 7 minutos. Começa agora o programa Questão de Ordem ao vivo e o tema que vai ser discutido é a situação da dengue. Segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil passou de 1,8 milhão de casos prováveis e confirmados em 11 semanas de 2024. É o maior número desde o início da série histórica em 2000. Aqui em Campinas, 24.549 casos já foram confirmados, com 4 óbitos. A região sudoeste é a que mais registra casos. Qual que é a situação de Campinas? O que está sendo feito e o que precisa para diminuir os casos? Para debater este assunto, recebo aqui no estúdio o vereador Zé Carlos, que é o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente do Legislativo, a vereadora Guida Calisto e o Fausto Marinho Neto, que é coordenador do programa de arboviroses de Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Zé Carlos, começo com o senhor. De que maneira que o senhor tem acompanhado esses números, o crescimento da dengue no país, em Campinas? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara, um prazer enorme estar aqui. Guida, prazer estar aqui debatendo esse assunto com você. Fausto da Devisa. Eu penso o seguinte, nós tivemos recentemente, no último final de semana, um mutirão onde reuniu-se mais de 200 pessoas ali no distrito de Nova Aparecida, divisa com Sumaré e Hortolândia. Nós não temos ali no nosso distrito, nós temos sim casos com dengue, né, confirmado inclusive, mas nós não temos uma incidência muito grande, porque a gente faz limpeza diariamente. Porque eu acredito que a dengue é uma responsabilidade de todos nós, todos, seja a população, seja o poder público, não adianta querer se eximir de responsabilidade nenhum dos entes que trabalham com esse tipo, quando tem essa infestação de dengue que nós estamos tendo a nível nacional, e Campinas não é diferente. A gente limpa o distrito, mas Sumaré não limpa, ou Hortolândia não limpa, porque nós estamos ali no Triângulo das Bermudas, né, vamos dizer assim. Eu já falei isso aqui várias vezes. O mosquito não chega na divisa e volta para trás, né? Então, se ele pica um aqui, o outro vai para lá, a gente sabe qual é a velocidade e a distância que o mosquito vai. Mas nós temos que, se ele vem e bota aqui, ele vai transmitir para outro, bota lá e vai proliferando esses vetores, né? Então, foi vamos dizer assim, um mutirão bem sucedido. Eu acompanhei o prefeito, estava lá a vigilância, tinha várias secretarias. Eu acho que esse momento é a união de todos, do município, da comunidade, da população. Entramos em várias casas, parece que nós estávamos brincando, né? Porque todas as casas que nós entramos na Vila Padre Anchieta, todas as casas tinham a preocupação, tinha lá os seus vasos com areia, não tinha água parada. Então, quer dizer, mas nem todo mundo faz isso. Então, o que a gente propõe? E que a gente tem que fazer, inclusive eu fiz um vídeo nesse sentido. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, não custa nada para ninguém para fazer uma varredura na tua casa, para ver se não temos criador de mosquitos. Eu visitei recentemente uma empresa que tem lá uma armadilha para o mosquito da dengue. Eu acho que propus para a prefeitura para que ela fizesse um convênio, tanto com a CPFL como com a Sanasa, para distribuir isso para o povo. Agora, o poder público tem que fazer a parte dele. Tá. Nós temos aí muito mato alto na cidade, todo mundo sabe, a chuva chove de noite, de dia faz um calor e um sol quente estridente, e isso é propício, né, para que o mosquito se alastre cada vez mais. Então nós temos que aumentar nossas equipes, aumentar a nossa capacidade de corte de mato e de limpeza também, para que a gente diminua, pelo menos diminua essa onda de dengue que está no nosso município. Nós vamos falar mais sobre essas campanhas, os multirões
que foram abordados aqui pelo vereador, o papel da sociedade, o poder público também, a responsabilidade que tem. Participa aqui do Questão de Ordem a vereadora Guida Calisto, também agradeço por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa e de que maneira que a senhora tem acompanhado a alta de casos. Lembra que uma indicação que a senhora fez solicitando fiscalização, limpeza no Clube dos Sargentos da PM, que tinha, de acordo com o documento, focos de dengue lá no bairro São Quirino. Seja bem-vinda e boa tarde, vereadora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde ao vereador José Carlos. Boa tarde ao Fausto, né, representando aqui Poder Público. Boa tarde a todo mundo que está participando, assistindo, e também aos servidores que tornam possível a realização desse evento aqui, que é muito importante, né? Um evento importante de informação. Eu vejo também com muita preocupação, Gabriel. Eu acho que, eu avalio que o aumento disso, como não está só localizado na cidade de Campinas, a gente vê um aumento, né, exponencial geral no país todo. Eu acho que alguns elementos contribui para esse aumento. É óbvio que tudo isso que o vereador Zé Carlos falou é extremamente importante e também é um ponto a se avaliar, né, a falta dos cuidados necessários, mas eu acho que o Brasil como um todo, ele vive, principalmente os municípios, né, eles apostaram em determinadas políticas que podem ter, talvez, precarizado também essa situação. A gente sabe que a dengue, o doutor está aqui, Fausto, pode falar melhor que eu, não sou médica, né? Então, estou falando aqui de orelhada, como a gente fala, né? Mas a gente sabe que a dengue, ela é uma doença que ela vem muito da prevenção, para a gente poder evitar que ela se prolifere, né? Então, tem que ter atos, né, atos articulados, né, ações articuladas para poder se prevenir. Uma delas que eu vejo com muita preocupação mesmo é a crise na saúde, como a gente está atravessando muitas vezes. Muito desmonte da saúde pública, né? A gente sabe que precisa ter um corpo muito grande de profissionais, agentes de saúde, para que possa ter condições de entrar nas casas, fazer essa vistoria, até porque o poder público é o executivo que tem o chamado, comumente chamado poder de polícia, de poder de entrar, de olhar, né? Então a gente precisa ter esses profissionais rodando os territórios, né? Atuando nos territórios, até fica depois uma questão para o Fausto talvez responder, que me chega muito, que tem, por exemplo, terrenos e mais terrenos, que acumulam muitos materiais, muitos resíduos, né? Enfim, resíduos, lata velha, né? Enfim, e plásticos e ferro velho. E aí os vizinhos sabem que aquele espaço é um espaço de criadouro do mosquito, né? E o poder público muitas vezes não faz nada. Não faz nada por quê? Será que a gente não deveria, o poder público, utilizar mais o seu poder de polícia, entrar nesses terrenos, porque bate uma vez, não tem ninguém, notifica, não aparece ninguém. Eu posso citar uns 5 que me chegaram, olha, Guida, tal terreno é assim, lá tem mosquito, lá tem um monte de ferro velho, entulho, e com certeza ali é um espaço de criadouro. Então, o que fazer nessas situações em que a gente não consegue achar o proprietário? Em que fazer em determinadas situações em que o proprietário da casa não quer deixar o agente de saúde entrar dentro da casa e fazer a fiscalização, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu também acho muito importante é o próprio manejo da doença. Como os municípios, as secretarias atuais no Brasil como um todo apostam muito numa política de terceirização, de terceirização do serviço, a gente vê uma rotatividade gigantesca desses profissionais. Não dos agentes, que a gente sabe que os agentes acabam sendo por concurso público e ali consegue, né, fixar melhor esses profissionais. Mas quando é nos próprios hospitais, no próprio atendimento, né, quando a gente não tem uma equipe preparada para poder atuar certeiramente no momento correto, no momento certo, fazer as intervenções. Muitas pessoas chegam com sintomas. E as diversas doenças, né, doutor, os sintomas são muito parecidos, né? Tem hora que a gente acha que é uma dor de barriga e não é só uma dor de barriga, é uma dor de barriga mais alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente não tem equipes muito bem preparadas para poder atender, a gente pode se fazer um manejo errado, equivocado, e isso pode ampliar também.
além disso tudo que o vereador Zé Carlos falou, acho que a gente tem que ter uma campanha efetiva, né? Gente, campanha efetiva não é só uma propaganda, é passar a perua nas ruas, avisando a população, é passar o catatreco, é passar o fumacê. Eu acho que são diversas medidas que é extremamente importante. Mas hoje o que me preocupa mesmo é essa coisa das equipes estarem preparadas, né, de forma qualificada para receber e poder diagnosticar corretamente e fazer a intervenção de forma efetiva, né, no momento certo. E também essa questão dos terrenos que os agentes não conseguem entrar, dos locais, que é um absurdo, né? Isso é uma questão de saúde pública coletiva, coloca todo mundo em risco. Já eu peço então para o Fausto responder, Fausto Marinho Neto, que é coordenador do programa de Arboviroses de Campinas. Também agradeço a disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do Questão de Ordem. E para quem está nos acompanhando, né? Qual que é a situação de Campinas hoje? Está em estado de alerta? É preocupante? Está controlado? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos os telespectadores e telespectadores, boa tarde aos vereadores, caros vereadores, Gabriel, obrigado pelo convite. É um assunto muito importante para a gente tratar, eu acho que agora é um período crítico, inclusive para a dengue. Historicamente a gente sabe que esse é o período onde a gente tem o maior número de casos. Tá. Acho que para retratar um pouquinho as falas que a gente já vem ouvindo no Ministério da Saúde desde o fim do ano passado, a situação já era esperada de ser uma situação crítica para esse ano, principalmente por condições climáticas, né? A dengue, o mosquito, ele se reproduz de uma forma mais acelerada quanto mais calor está. Então, presença de chuva e calor, a gente tende aí a ter um aumento na replicação do mosquito, ele se reproduz mais e acaba podendo transmitir mais também a doença. E os vereadores aqui pontuaram de forma muito boa várias das questões que a gente precisa se ater, a gente precisa conhecer. Acho que essa questão de a dengue é dever de todos nós, além do poder público, cada um que está em casa tem o seu papel, né? O vereador chamou bem atenção para isso, não custa nada, 10 minutinhos por semana, uma vez ou duas por semana, se a gente puder fazer aquela checagem no nosso ambiente domiciliar, ver se tem algum ponto de água parada e controlar para evitar o mosquito de nascer, né? Eu acho que mais do que matar o mosquito, a população às vezes tem uma ânsia por, passa o fumacê, vamos fazer o controle. Mais importante do que matar o mosquito que está voando é não deixar ele nascer, porque a gente, óbvio que o fumacê, né, a nebulização, ela é uma medida de controle, só que ela é pontual. Então ela vai matar o mosquito que está voando contaminado com da dengue ali naquele momento. O mosquito morreu hoje, que é o inseticida, ele tem um efeito de alguns minutos só, mata o mosquito que está voando, ele morre. Porém, amanhã tem vários outros que estão nascendo da água parada que estava lá, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa atenção. Acho que para a gente falar um pouquinho sobre essa questão dos terrenos baldios, dos imóveis abandonados, eles são um grande problema que a gente tem. A gente tem em torno aí de 4 a 5% dos imóveis que a gente visita, né, hoje com os nossos agentes, eles são imóveis abandonados ou desocupados. A gente tem um rito, né, que a gente faz, tentar entrar em contato com o munícipe responsável para fazer as orientações de que ele precisa cuidar. Porém, até grande parte desses imóveis, quando a gente está falando em casa, quando a gente entra, a gente acaba vendo que não tem muitos problemas. E aí vem uma fala, inclusive, do Ministério da Saúde, num estudo, que 75% dos criadouros, eles estão nos imóveis onde tem pessoas morando, né? Estão em casa. Porque o mosquito, ele tem uma característica antropofílica, que a gente fala, que é uma afinidade pelo ser humano muito, muito grande. Então, ele não vai estar numa pracinha, num mato, longe se reproduzindo. Ele precisa estar perto do ser humano, porque a fêmea, ela utiliza o sangue para maturar os ovinhos dela e nascer outros mosquitos. Então ele vai ficar próximo da gente. Ele vai estar mesmo aí no nosso quintal, dentro de casa, ele fica muito dentro de casa. Onde está escurinho, ele vai estar lá durante o dia e vai sair para picar a gente aí durante todo o dia, né? Ele atua mais durante o dia, isso é interessante, que as pessoas têm algumas dúvidas com relação eu vou dormir e escuto o mosquitinho voando. Aquele que você escuta, que faz o zumbidinho chato, não é o mosquito da dengue, esse é um outro. Ele é amigo. Esse é outro mosquito. Virou amigo agora, né? Porque então era inimigo. Exato, o mosquito da dengue, ele é muito silencioso e a gente quase não percebe ele picando, né?
Então é por isso que a gente tem que ter essa contrapartida, né, como cidadão, da gente também cuidar do nosso ambiente domiciliar para cuidar dos vizinhos e de todo mundo que mora com a gente. E a importância do repelente também, né? Isso é fundamental no tempo atual. Já já a gente fala sobre isso também. Fausto, no começo da sua resposta, você citou que essa já era uma situação esperada, né? E agora a gente tem visto muitas reportagens, né, do porquê que o Brasil está com tantos casos assim, já que chuva e calor sempre teve nos últimos anos. Então, eu quero ouvi-lo e depois o vereador Zé Carlos e a vereadora Guida Calisto. Segundo um estudo do pesquisador Cristóvão Barcelos, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, a doença vem se espalhando pelo interior do país, onde as temperaturas estão subindo, e sujeitos aos eventos climáticos extremos, como secas e inundações. E a gente sabe que aqui em Campinas foram realizadas remoções de plantas doentes ou com riscos de quedas em muitos bairros após a morte de 2 pessoas. Existe essa preocupação de se arborizar a cidade, tentar minimizar uma degradação ambiental para diminuir as influências que nós estamos causando? Bom, essa questão da temperatura, como você falou, ela é global. A gente vem tendo um aumento de temperatura em todo o mundo. Tem algumas medidas que atenuam, né, a temperatura dentro das cidades. Ser uma cidade arborizada é uma delas. Porém, de maneira geral, a gente está tendo um aumento de temperatura maior do que se espera, né, ou muito grande. A gente vem tendo invernos muito curtos. O ano passado, se vocês se lembrarem, a gente teve um inverno muito curto e com pouco frio. Isso foi um dos grandes indícios de que talvez pudéssemos ter um ano importante, porque a gente já começou, ou melhor, terminamos o ano de 2023 com muitos casos, com casos acima do esperado. Tá. Né? Então, ou seja, a gente tinha um vírus circulando mais do que o normal no fim do ano, e quando a gente vai adentrar um novo ano, que a gente tem aí mais calor, mais chuva, uma situação mais propícia ao mosquito, a gente espera que o número aumente, né, o número de casos. Além disso, outra questão aí para responder do porquê, né, da gente tinha essa expectativa do aumento de casos, era com relação à circulação de sorotipos. A dengue, o vírus da dengue, ele tem 4 tipos, né, sorotipo 1, 2, 3 e 4. Em Campinas, a gente teve até 2023 a circulação, em 2022 e 2023, circulação do sorotipo 1, já que vem aí há muitos anos, né? Tá. Sorotipo 2, desde 2021, a gente tinha alguma coisa ainda, porém o 3 e o 4, né, a gente já não tinha circulação deles há 15, há 9 anos aí no município. E esse ano a gente teve a presença novamente do sorotipo 3, que já não circulava há mais de 14, 15 anos. Por que que isso nos diz que a gente pode ter mais casos? Porque a gente tem uma população totalmente suscetível. Você pode pegar a dengue, então, 4 vezes por cada um desses sorotipos. O vírus ele não protege contra o outro tipo, né? Então, 14 anos e todo mundo que nasceu nesse período nunca teve contato com o sorotipo 3. Então, todas as crianças até 14 anos, elas são suscetíveis ao sorotipo 3. Além disso, a gente tendo mais sorotipos circulando, a gente tem uma maior probabilidade de quem não teve dengue por eles pegar. Então, a gente espera que a gente vai ter mais pessoas suscetíveis e mais pessoas doentes, que é o que está acontecendo agora, infelizmente. Vereador Zé Carlos e depois Guida Calisto. Este assunto das árvores foi muito discutido aqui no Legislativo, em toda a sociedade. Uma reportagem no site da Prefeitura diz que nesta gestão do Dário Saad foram registrados o plantio de 316 mil árvores diante de 9.193 remoções de plantas doentes ou com risco de queda. Existe este acompanhamento da questão ambiental, do aumento de doenças infecciosas, em especial as arboviroses, que são transmitidas por mosquitos? Zé, e depois Guida. Tá, veja bem, eu acredito que nós tivemos sim essa catástrofe que aconteceu, posso chamar assim, dessas 2 mortes que tivemos no início do ano passado, né? E que causou toda essa extração de várias árvores, mas que foram localizadas, foram no bosque e também no taquaral, né? Mas já foram replantadas várias, inclusive árvores de 4 metros lá. Eu passei lá esse dia para ver, como presidente da Comissão de Meio Ambiente,
para verificar e fazer. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal, através da nossa comissão, nós chamamos aqui o Ernesto Paulela para falarmos disso e outros técnicos que também vieram aqui para dar explicação para nós como é que ia ficar a questão do replantio de árvores. Foram replantadas e replanta a árvore quase todo dia. Campinas não é uma cidade tão bem arborizada, já foi no passado, a gente sabe disso. Mas muitas dessas árvores que foram extraídas, o que acontece? Foram árvores plantadas em locais indevidos. Eu dou como exemplo a Vila Padre Anchieta, ela foi construída na gestão do Chico Amaral, na primeira gestão do Chico Amaral. E lá se plantou muito essa chapéu de couro. Esse chapéu de couro acaba com as residências, porque a raiz é muito grande. E aí muitas famílias, munícipe, pede para retirar as árvores, para extrair essas árvores, porque está acabando com as casas deles. Aí planta-se algum tipo de árvore, mas planta errado de novo, novamente. Eles não esperam que a prefeitura ou o DPJ também faça um trabalho de campo para verificar que tipo de árvore que é ideal para se plantar nesses locais. E aí, quando ela pega um porte mais ou menos de 3, 4 metros, é que eles vão ver que as raízes já estão invadindo as suas moradias e tem que arrancar novamente. Quer dizer, a gente fica constantemente, a Guida sabe disso, nós somos vereadores, uma das maiores demandas nossas é questão de árvore. Árvores plantadas inadequadamente num local que não deveria ser plantada. Mas eu acredito que se a gente tivesse mais árvores, essas questões dessas doenças infecciosas, né? Exatamente, diminuiria e muito, sem dúvida nenhuma. Vida, também quero ouvi-la sobre essa questão ambiental e o aumento, né, de doenças infecciosas transmitidas, né, pelo mosquito. Bom, sobre essa questão, principalmente da arborização, eu gostaria de destacar que a gente tem na cidade, a gente olha para a cidade como um todo, o Zé falou bem, a gente não está tão bem arborizado, né? Mas a gente olha e vê territórios que são sim mais arborizados e outros que não têm. Então acho que talvez por isso que ele olhe e fala que não é tão bem arborizado, né? Mas a gente vai ver em locais da cidade onde se é economicamente mais organizado, você vê uma presença maior, né, de uma arborização, de uma condição ambiental melhor, né, de área inclusive, e isso é muito importante. A gente vê a falta, né, a escassez dessa arborização justamente nos territórios mais pobres, nos territórios mais afastados, e talvez isso também tenha uma ligação direta também com essa questão, né, das doenças, enfim, né, da própria condição do ar, da condição ambiental, né, das altas temperaturas, que é uma coisa muito séria. É óbvio que a gente vai estar sempre valorizando o replantio, não tem como a gente falar contra de forma alguma, mas a gente fica muito chateada quando tem que tirar a árvore, né, porque foram anos, a gente replanta hoje, mas para uma árvore alcançar e poder estar completa, retribuindo tudo aquilo que uma árvore adulta já tem feito para o meio ambiente, para a população, demora muito. E nisso a gente vai sofrendo. Então, isso nos preocupa muito. Porém, mais uma vez, eu quero fazer uma ligação direta com a questão da precarização e sucateamento do serviço público. Campinas tem um departamento, o Zé acabou de falar, o DPJ, Departamento de Parques e Jardins. Não sei se todos os municípios têm, mas a gente tem aqui, e que hoje a gente conta com pouquíssimos trabalhadores direto, né? Porque a gente tem muitos trabalhadores que vêm dos reeducandos, de outras formas, né, de contratação ou de aquisição dessa mão de obra, mas não são servidores públicos direto e servidores públicos com competência, condição de fazer o manejo, acompanhamento desse plantio e também dessas árvores. Quais são as árvores que podem ser plantadas? O Zé falou muito bem, você vai plantar uma árvore que vai arrancar toda a raiz e vai para debaixo da casa? Isso é um perigo, né? Vai colocar todo mundo em risco, colocar as pessoas em risco.
Então a gente acaba não tendo também a condição de acompanhar esse plantio e a gente vai sofrer. Então, enfim, eu vou sempre ser daquelas que vai falar, olha, se a gente não tem um olhar muito prioritário para a importância que o serviço público tem em todas as áreas para a nossa cidade, a gente vai estar todo momento enfrentando isso. E é transversal, né? Olha só, o quanto que essa questão das árvores impacta a questão da saúde, né? O quanto a questão da fome impacta a questão da saúde, o quanto a questão da fome impacta a questão da educação. E enquanto a questão das árvores hoje impacta a nossa sobrevivência, né, as altas temperaturas, a crise toda climática que está tendo, as enchentes, chove um pouquinho ali, todo mundo fica com medo, né, de encher, de cair poste, de cair árvore. Então, enfim, não é uma coisa tão fácil, mas a gente tem que ter um olhar para médio e longo prazo. Não dá para olhar só agora, vou cortar, acabou. Nós podemos nos preparar, Guida, porque está se apontando aí o serviço meteorológico que sábado e domingo vai ter tempestade em Campinas. Provavelmente vai derrubar muitas árvores novamente, entendeu? Que está previsto aí vento de até 100 km por hora e tempestade, entendeu? E 300 milímetros de chuva, sábado e domingo. Então, pelo menos foi o que eu vi, os institutos aí de pesquisa falando que vai ter que vê aí essa parte de clima. Então, quer dizer, nós já podemos nos preparar que virão aí outras árvores derrubadas e precisamos recuperar o plantio dessas mesmas árvores. Aí espero que não aconteça nada de mais grave com a população. E eu sei que o tema também é dengue, Gabriel, mas é isso, né? O quanto que a questão urbana impacta na tudo vida, relacionado, né? Assim, sem dúvida. Tudo relacionado. Essa permeabilização do solo, Sim, né? As enchentes, essa linha desenfreada urbanística sem respeitar as regras ambientais. Eu ia perguntar mais para frente, mas já que você citou, Gui, dessa questão de área mais arborizada e área não, Fausto, por que em alguns bairros nós temos o surto da doença, com centenas de casos, e outros bairros não? Tem a ver com vulnerabilidade social e também com a densidade populacional? Você já trouxe a resposta. São os dois principais motivos, né? Então, o primeiro deles é aí a densidade populacional desse local. Então, quanto mais gente morando próxima, junto, tem uma predisposição maior a ter mais casos. E a segunda é a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade está associada a algumas questões de higiene, então acúmulo de lixo, material inservível que pode servir de criadouro. E com isso, nessas áreas a gente tem um maior número do mosquito. Então, mais mosquito presente, mais casos. Vereador Zé Carlos e Guida Calisto, certamente quem está nos acompanhando em algum momento já deve ter conversado com algum vereador, já deve ter feito algum pedido. Do ponto de vista do legislativo, o que a Câmara pode fazer neste combate à doença? É protocolar requerimento, pedindo questionamento à Prefeitura? É fazer indicação por limpeza ou até projetos? De que maneira que o Legislativo pode contribuir nessa questão de dengue? Eu acho que a principal ferramenta que o Legislativo pode utilizar é a questão da indicação. Que a indicação é mais rápida, não tem que passar por comissões, a Guida sabe disso. A gente está constantemente andando na periferia, onde a gente mora. Eu moro na periferia, entendeu? Todo mundo sabe que eu moro no distrito de Nova Aparecida. E sempre você encontra alguém na rua, nas esquinas, falando assim, tem lá um problema dos carros. O cara arruma os carros e larga o carro na rua. Entendeu? Nós temos uma lei que é a minha, inclusive que é minha, de recolher esses carros que ficam na rua por muito tempo. Porque eles também são um criador de dengue em potencial. Entendeu? Porque chove e como o Fausto disse, esse calor imenso, o que acontece? É propício para a criação, para o ovo ali ser chocado e sair picando todo mundo. E a gente tem isso em quase todos os bairros da cidade de Campinas. Entendeu? Que é um criador em potencial, que são os carros, que são entulhos com copinhos.
Até a tampinha de cerveja, ela é propícia para o mosquito procriar. Sem dúvida. Então a gente encontra constantemente, e esse é o papel do legislativo, é conscientizar a população, nós estamos mais perto da população do que até o prefeito, entendeu? E levar essa demanda para quem de direito, que é os responsáveis por fazer essa limpeza, por fazer essa retirada de entulho, de carros abandonados na rua, todo tipo de material que venha a ser um criador em potencial. Esse é o papel que o legislativo pode fazer. É através de indicação, mais rápido, conversando com o secretário, ligando para o secretário, que eu acho que é o mais rápido, porque se você for fazer um projeto, o projeto é muito mais demorado, a não ser que você faça um projeto preventivo para o ano que vem. Porque nós temos algumas questões, veja bem, são sazonais. Nós temos agora o problema da dengue, que é sazonal. E se a gente não tomar cuidado, ele vira eterno, ele vira uma coisa constante. Sim. Né? Porque agora nós estamos vivendo esse momento da dengue, nós já vivemos no passado o problema do Covid-19, que também está misturado aí com a dengue, nós temos que ter todo o cuidado possível, mas a partir de junho, julho, nós temos o problema o problema respiratório nas nossas crianças. Doenças Então respiratórias. já tem que se prevenir isso daí, entendeu? Já temos, a Secretaria de Saúde já tem que estar preparada para enfrentar mais essa sazonalidade, entendeu? Isso é o que o legislativo pode fazer. Fazer um requerimento. Como é que vocês estão fazendo? Já estão preparados? Porque vai vir outra crise. Nós estamos numa, não vai acabar uma, vamos chegar na outra. Entendeu? Então, esse é a maneira que nós temos de atuar sobre o legislativo, sobre o executivo. O legislativo fazendo a sua parte, esperando que o executivo faça a parte dele. Guida, quero ouvi-la também sobre o papel do legislativo, o que está sendo feito e o que pode ser. Olha, eu entendo que o principal papel do legislativo é fiscalizar o executivo. Ele tem que fiscalizar, né? É para isso que acho que é uma das principais funções do legislativo é a fiscalização. Veja, eu sou uma vereadora de oposição, não sou da situação. Agora, quando a gente não fiscaliza só para poder, sabe, né, fazer a crítica, Não, mas a nossa atuação, inclusive os nossos mandatos aqui dessa casa, né, de oposição de esquerda, tem sido no sentido, sim, essa fiscalização vinha contribuir com a política, né, com o que está sendo implementado. Então, a gente tem que fazer de tudo. Além de subir na tribuna, fazer as denúncias, cobrar o executivo, sim, se for necessário, requisitar que o Poder Executivo venha aqui, os representantes do Executivo, da Secretaria, venham aqui prestar esclarecimento, né? Ou venha, então, aqui também prestar esse esclarecimento e fazer uma parceria conosco. O que a Câmara pode fazer? Será que a Câmara também pode fazer campanhas de conscientização? Será que a gente pode, atuar junto aos governos federais, ao governo federal e ao governo estadual, né, as demais esferas? Então, a gente tem toda a disposição de fazer isso. Agora, não pode impedir que a gente faça o nosso papel, que é de fiscalizar. Muitas vezes, aí nesse sentido eu já falo mesmo, especificamente com relação à nossa atuação, fica parecendo que nós somos inimigos, e não somos. Nós estamos preocupados com a população. Eu quero acreditar que o executivo também esteja. Então, por isso que estão todos se movimentando. Então, quando a gente cobra determinadas ações do poder público, executivo, é para isso, é para que a gente possa atender a população da melhor maneira possível. Porque da mesma forma que as questões chegam para o executivo, também chegam para nós. Porque a população, às vezes, faz muita essa confusão, né? Sim. Achando que, por exemplo, quem tem que tampar o buraco é o vereador, né? Tem que falar, tem um buraco aqui, é o vereador. O vereador é para fiscalizar, né? Então, mas chega até nós. Ele faz a indicação, questões. Que é o papel do vereador. Ele pode fazer a indicação, mas a gente tem que estar junto nesse caminho. Mas fiscalizar e cobrar o executivo, acho que é um papel fundamental e necessário. O chato é que muitas vezes o executivo toma isso como se fosse algo pessoal, fica bravo, mas não é. É porque a situação está gravíssima e ela precisa ser, né, precisa ser destacada, né, para isso.
Fausto, e do ponto de vista do Poder Executivo, falei na minha abertura, né, que você é coordenador do programa de arboviroses. O que tem sido feito aqui na cidade de Campinas? A importância desses multirões, é campanha, é conversa com a população, é levar essa informação, é através dos agentes de saúde, entrar na casa das pessoas. Como é que tem sido este trabalho através do programa? Bom, complementando aqui as respostas dos vereadores, eu acho que o papel, né, do Legislativo é isso, tem que fazer a fiscalização, nos ajuda inclusive, porque de repente a gente recebe algumas demandas que a gente não conhecia ou que não, já foram atendidas há algum tempo e voltaram a ser problema. Só que eu acho que a gente também tem que ter, como o vereador Zé Carlos falou, um planejamento preventivo, principalmente quando a gente está falando em doenças sazonais, elas vão sempre acontecer, né? Então, o carro que está lá parado indevidamente, a gente precisa responsabilizar esse cidadão de alguma forma, para ele entender que não é deixar o carro parado e a prefeitura vai agir para resolver o problema, e depois ele faz de novo. Então a gente precisa de legislação que nos embase e que também nos ajude aí a educar a população para que a gente tenha uma melhor resolutividade dos problemas que a gente enfrenta. Com relação às ações que a gente faz, a prefeitura ela tem, especificamente sobre a dengue, a gente tem aí, além dos agentes comunitários de saúde que já agem, né, a gente tem mais de 700 agentes comunitários distribuídos em todos os centros de saúde, temos mais de 100 agentes de endemias também nas vigilâncias regionais. A gente tem uma empresa contratada especificamente para fazer os trabalhos de dengue, né, então, que estão aí diariamente indo até as casas, uma empresa com mais de 100 pessoas, que eles estão indo para todo o território. A gente faz reuniões semanais na vigilância para decidir quais os locais são prioritários, né, de acordo aí com os dados epidemiológicos. Então a gente manda essa empresa um cronograma semanal para vários locais, para fazer visita nos imóveis, controle de criadouros, nebulização, né, que é o fumacê em alguns pontos onde se é necessário. A gente tem um outro contrato também para nebulização veicular, que passa o carro em alguns bairros que a gente indica também. E o que a gente sempre fala, eu já comentei aqui no início da nossa conversa, esses trabalhos eles são essenciais, a gente precisa fazer, atender as denúncias, os locais, os imóveis abandonados, os terrenos, né? A gente vai até esses locais, tenta, se não consegue entrar para orientar, a gente faz um contato via correio, na pior das hipóteses a gente tem um contrato com o chaveiro para a gente entrar nesse local e aí fazer a remoção e depois também passar essa responsabilidade para o responsável, né? Eles podem ser autuados a depender da obstrução ou de alguma outra forma que nos impeça de realizar nossos trabalhos, porém todo esse trabalho, ele sozinho a gente não consegue controlar a dengue, né? A gente precisa que a população faça a sua parte, né? Que é aquela coisa simples dos 10 minutinhos semanais. A gente está indo lá, a gente vai, este ano a gente já visitou mais de 300 mil imóveis. É óbvio que muitos deles repetidamente contaram mais de uma vez. A gente já foi a mais de 300 mil imóveis. Campinas tem aí quase 500 mil, então já quase que já chegamos em um total quando a gente fala em número, não que tenhamos ido em todos. Mas isso não é possível, a gente não consegue controlar a situação da dengue só com esse trabalho. A gente precisa que a população faça a sua parte aí para ter uma maior efetividade. O Fausto, numa resposta anterior do Zé Carlos, ele citou a questão da Covid-19, né? De alguma maneira, o que nós vivemos na pandemia da Covid-19 serve para este combate ao mosquito ou é totalmente diferente, desde a comunicação com a população até para o sistema de saúde? É completamente diferente do que a gente está vivendo de dengue ou ficou alguma coisa da Covid para que essa comunicação exista e para que o sistema de saúde também aguente, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela precisa ficar internada. Sim, são dinâmicas totalmente diferentes. A transmissão da dengue, ela se dá pelo vetor e não é de pessoa a pessoa, como a Covid. A parte clínica da doença, por mais que inicialmente o quadro seja muito semelhante, febre, dor no corpo, dor de cabeça, de modo geral, os pacientes que ficam graves e precisam de uma internação,
com dengue é bem menor do que comparado ao Covid. Então, o que impacta mais, né, o que a gente espera que tenha um maior impacto no pico da transmissão é na unidade básica de saúde. Eu acho que alguém comentou aqui no início, né, com a preocupação com relação ao serviço de saúde. Então, a gente espera que as pessoas, quando fiquem doentes, sejam acompanhadas mais na sua unidade básica do que numa unidade de pronto atendimento, pronto-socorro, que a gente indica para procurar no agravamento. Então, a unidade básica é a primeira referência. Se tiver sinais de alarme, sinais de gravidade, procurar a rede de pronto-socorro, pronto atendimento e hospital. Então, acaba sendo uma dinâmica diferente. A gente aprendeu muito com a Covid, a comunicação com novas formas tecnológicas, e a gente vem replicando para dengue. Nosso site da prefeitura ele foi atualizado, a gente tem abastecimento diário desse site que você disse, os 24 mil casos e 500, né? A gente tem todo dia abastecido ele com o número de casos. Então, uns pontos positivos da Covid a gente absorve, porém são bem diferentes em si as doenças. Tá. Ida. O Fausto meio que começou, mas concluiu. não concluiu a minha dúvida. Eu gostaria de saber, Fausto, porque assim, é óbvio que a dengue, acho que 70, sei lá, não sei falar em porcentagem, mas uma boa parte para a gente poder evitá-la é a questão da prevenção, né? Tomar todos os cuidados que o vereador Zé Carlos falaram muito bem. Mas eu queria saber sobre essa questão mesmo, da questão hospitalar, do acompanhamento das equipes, se a gente tem equipes capacitadas, treinadas para ver os sintomas, e se a gente não tem, o quanto que isso afeta, amplia, porque as pessoas estão com medo de morrer, né? E a gente sabe que a questão da hidratação, de todos os cuidados nos hospitais. Como é que está isso? Qual é a boa nova que você pode falar para a gente tranquilizar as pessoas? Bom, a gente vem se organizando, a rede vem se organizando desde o fim do ano. Então, a gente tem apontado pelo Devisa uma preocupação com esse aumento de casos que tem se concretizado, infelizmente, este ano, né? Desde novembro, dezembro do ano passado. E a rede já se articulou para conseguir insumos, material, organizar toda a sua estrutura ali para atendimento, né? São várias fases. Quando a unidade começa a atender um volume maior, eles vão mudando de fases para poder acomodar todos os pacientes, né? A gente teve aí alguns territórios que tiveram uma circulação maior e que acabaram já chegando nesses níveis diferentes aí de atendimento. Então a rede, de maneira geral, ela está preparada com insumos. Você falou um ponto essencial, né? A preocupação com a dengue, a maior preocupação é que o paciente se hidrate, né? Então ele vai sair do atendimento com a recomendação de hidratação. Tem um cartãozinho de acompanhamento dengue, olha, o senhor precisa beber tantos copos de água por dia, e tem que seguir, porque a dengue, ela se agrava e acaba tendo uma má evolução quando o paciente está pouco hidratado. O paciente que se agrava, como eu falei, ele está em torno aí do número de casos de 1 a 2% dos pacientes que têm a dengue grave. Então, a preocupação para internação, para cuidado ambulatorial, ela é menor, tá? A maior parte, por isso que a gente fala que o atendimento ele tem que ser acompanhado no centro de saúde. O centro de saúde tem os profissionais ali que tem da saúde da família, que tem maior contato com a população, o agente vai orientar, vai pedir para ou fazer retorno diário, ou vai acompanhar pelo WhatsApp, algum sistema de mensagem para saber como o paciente está. A gente está com um chatbot encaminhando mensagens para saber se o paciente está se hidratando, se ele está evoluindo bem. Ter esse acompanhamento de perto é importante para não ter a evolução grave do caso. E aí seguir as recomendações médicas, né? E qualquer sinal de alarme, de agravamento, procurar um pronto-socorro quanto antes para não ter problemas mais sérios. Vereador Zé Carlos e depois Guida Calisto. Aqui na Câmara, já acompanhei através das ferramentas que vocês têm à disposição, que nós já falamos aqui, né? Requerimentos, indicações sobre a preocupação com o trabalho dos agentes de saúde, que estão na linha de frente, né? Visitando as residências, orientando a população. Este trabalho vocês enxergam de fundamental importância, tem que acontecer com mais intensidade, tem que entrar na casa das pessoas, é uma maneira de passar essa informação. Como que vocês enxergam o trabalho dos agentes de saúde? Bom, eu vejo de extrema importância. Se não fossem os agentes de saúde hoje estar fazendo esse serviço de visita de casa em casa, você pode ter certeza que a dengue estava num patamar muito mais elevado do que nós estamos vendo aí, que não é pouco não.
O reconhecimento pelos agentes de saúde veio daqui da Câmara, numa lei que foi feita, a Guida não era vereador ainda, mas lá atrás, porque eles eram oriundos lá do Cândido Ferreira, e fazendo o mesmo trabalho, mas depois queriam até dispensar e a gente fez aqui uma lei, né, capitaneada pelo vereador Ângelo Barreto. Tem que se dar valor para quem realmente tomou a iniciativa, e nós fizemos uma lei onde eles passaram a ser funcionários público normal, com todo o poder, o funcionalismo público é hoje, né? Então, eu acho que esse reconhecimento a gente já deu, mas continuamos a dar, dando todos os respaldos para ele, para que eles possam desenvolver o trabalho que é de fundamental importância para a população de Campinas. É eles que visitam as casas, é eles que estão arriscados aí, é a mesma coisa do Covid. Quando se visita a casa de algum paciente, que pode, como o Fausto falou, ele é transmitido de ser humano para ser humano, mas o agente de saúde também pode ir numa casa que tem o mosquito e que pica em cima da roupa, em cima do tecido, sim, inclusive. Entendeu? Então, para mim é um trabalho que tem que ser valorizado. Cada vez mais, eu parabenizo aqui até todos os agentes de saúde que fazem esse trabalho em prol da comunidade de Campinas. Guida, quero ouvi-la também sobre esse trabalho dos profissionais que estão nessa linha de frente. Bom, também concordo com o vereador Zé Carlos. É fundamental o trabalho, né, desses agentes, dos profissionais, até porque eles atuam na sua área, né, de moradia, na sua área, no território de abrangência. Então eles conhecem os bairros, conhecem, né, os locais, as áreas. Então eles têm uma condição de avaliar, né, muito importante e efetiva. Mas eu ainda acho que nós não estamos valorizando esses profissionais na sua real necessidade, né? A gente sabe que os salários não são dos melhores, né, dos agentes de saúde. E tem uma questão também que eu lembro que eu apresentei uma indicação, vereador, eu lembro, que foi que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, pudesse garantir que esses profissionais tivessem a condição do passe livre, né? Porque eles fazem todo o trabalho no território e muitas vezes eles têm uma certa dificuldade com a utilização do transporte, do passe, né? Tanto para recarregar, às vezes não utiliza, e se não utiliza naquele tempo perde. Então, às vezes, poderia até gerar uma economia para a prefeitura, porque o trabalho deles é ali, né? Durante o horário de trabalho, eles tivessem esse passe garantido, né? Esse trânsito garantido. Não sei se seria por um cartão, enfim, que eu acho que ajudaria muito, inclusive, rodar mais os territórios, né? Garantir mais ampliar mais essas visitas que é necessário se fazer. E também tem outras questões também. Tem a questão de uma bonificação que eles fazem luta aí por conta de um repasse federal que me parece que não chega até eles. Então eu acho que valeria a pena nós, da nossa cidade, uma cidade tão complexa como a nossa, uma cidade tão grande, com territórios tão adversos, esses agentes inclusive conseguem não fazem só o trabalho de verificar se tem mosquito, se tem larva, mas faz o trabalho de conseguir detectar casos de violência doméstica. São eles que conseguem verificar situações assim de violência seríssima dentro das casas, né? Dentro das residências. E eles são profissionais imprescindíveis para a saúde pública no município em todos os aspectos. Então, eu acho que nós estamos devendo, sim, com relação a esses profissionais. Nós já estamos com 50 minutos de questão de ordem, já estamos nos encaminhando para o fim aí. Então, Fausto, eu vou fazer duas questões em uma para você. Fique à vontade se quiser comentar sobre o papel dos agentes de saúde, um aliado importante, e um questionamento. Projeções indicam a possibilidade de Campinas alcançar o pico da epidemia agora no mês de abril ou até no meio do ano. Existe essa preocupação? A gente está próximo desse pico? Ele deve vir agora no meio do ano?
Sim, deixa eu só complementar dos agentes. Então, os agentes eles são essenciais, são a base do nosso trabalho de prevenção e controle da dengue e de outras doenças. Então, a gente, é um espaço que eu gostaria de pedir até o auxílio da população. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de acesso desse agente. Tá. Então, hoje, pelo menos 50% dos imóveis que a gente visita, a gente não consegue entrar, ou porque está sem alguém na hora, ou porque o morador recusou, não quis atender o agente. Então, a gente faz esse apelo para que a população permita a entrada do agente. Ele tem um olhar técnico, né, mais aguçado, e vai saber apontar para a pessoa onde que pode ser ali um risco para a procriação do mosquito. Tá? Se tiver dúvida, pode ligar no 156, verificar. Às vezes tem um receio de ser um golpe, alguma coisa, de não ser alguém da saúde, né? Mas pode checar no 156 sobre esse funcionário. Com relação à projeção, historicamente a dengue ela tem aí a sua curva, né, o seu pico entre março e maio. Então a gente espera que os nossos casos ainda subam bastante até o final de abril, meio de maio, tá? A nossa curva ela é bem clara e todo ano praticamente a gente tem o mesmo comportamento. Ano a gente aumenta um pouquinho, adianta um pouquinho o início dela, porém ainda o período de maior transmissão continua sendo esses 3 meses, março, abril e maio. Então a gente espera que o nosso pico chegue aí até o final de abril, meio de maio. Nós estamos falando hoje aqui no Questão de Ordem sobre a dengue, já que é uma epidemia em todo o nosso país. Claro que a cidade de Campinas está dentro deste contexto, né, com mais de 24 mil casos confirmados e 4 óbitos no nosso município. Mas, Fausto, o Aedes aegypti, o mosquito, ele é o vetor também da chikungunya e da zika. Essas duas outras doenças são preocupantes também ou são casos que estão reduzidos? A zika a gente está com uma transmissão muito baixa, aqui a gente não tem casos já há alguns anos, no restante do Brasil também é uma transmissão baixa, porém o que nos preocupa também é o chikungunya. A chikungunya ela é uma doença que é muito parecida com a dengue, também transmitida pelo Aedes aegypti. O ano 2022 a gente teve um surto importante em vários estados do Nordeste. O ano passado a gente viu uma tendência dos casos descerem, né? Então o centro-oeste e sudeste do país, com muitos casos, Minas Gerais, passou a ser o nosso principal importador de casos de chikungunya no ano passado. E aí, fim do ano passado também, alguns municípios do estado de São Paulo apresentaram uma situação de surto, casos acima do normal, que também vem nos preocupando, e a gente tem feito aí algumas investigações laboratoriais para saber se a gente também não está com já uma possível introdução, mas até então nada de indício, porém estamos em alerta e cuidando aí para a introdução dessa outra arbovirose. Vereador Zé Carlos, depois Guida Calixto. Secretaria de Saúde de Campinas começou a utilizar a inteligência artificial enviando uma mensagem via WhatsApp disparada por um chatbot, que até o Fausto falou há pouco, que auxilia toda pessoa diagnosticada ou com suspeita de dengue da doença e acompanha a condição do paciente. E, caso necessário, faz uma nova orientação sobre esta busca por atendimento e coloca o centro de saúde. É uma alternativa interessante diante de tantos casos, se não dá para conversar, se não dá para ir na casa de todas as pessoas, enviar uma mensagem de WhatsApp, utilizar a inteligência artificial, a internet, é algo que pode ser interessante? Toda ferramenta tecnológica é importante nessa hora. Nós não podemos aí desprezar nenhum tipo de ajuda que venha facilitar a população, vamos dizer assim, no modo geral. Por quê? Porque muitas vezes você vai até os centros de saúde ou pronto-socorro, eu estou falando porque eu tenho um convênio médico, e não é diferente do público, do pronto-socorro público. Você espera várias horas, vários motivos. Então eu acredito assim, todas as ferramentas que puder serem utilizadas em benefício da população, ela é bem-vinda nesse momento. Por quê? Porque vai ajudar, vamos ganhar tempo com isso e vamos salvar vidas muitas vezes, porque o mosquito mata. Sim. Nós sabemos, já ceifaram 4 mortes aqui na nossa cidade, sim, mas pode vir a óbito outras pessoas. Então, quanto mais tecnologia a gente puder estar utilizando, sem dúvida nenhuma, é um ganho a mais para a população.
Vereadora Guida Calixto, até o dia 14 de março, esse sistema disparou 3.142 comunicados aos telefones dos pacientes por meio da assistência virtual e 1.146 usuários responderam. Tecnologia tem que estar a serviço do Poder Executivo para que isso chegue até a população? Com certeza, eu acho bem-vindo, né, essa ferramenta, a utilização desse recurso. Parabenizo. Agora, é importante também que se tenha profissionais dentro do centro de saúde, porque muitas vezes as pessoas procuram o centro de saúde mesmo por falta de informação, por desinformação, por medo, né? A gente vai lá, às vezes, muitas vezes superlota, mas tem aquele também que não vai e também agrava a situação. Então a gente precisa saber, a população precisa de fato estar informada quando que ela deve procurar. E se ela for procurar, ela não vai correr risco nem de superlotar e nem de ficar sem assistência caso ela não vá e venha morrer, né? Venha ter um agravamento aí do caso. Então, mas a gente precisa também investir em servidores públicos para atender, médicos, enfermeiros, enfim, na equipe toda, né, de saúde para poder atender, mas numa equipe qualificada também, porque eu sempre falo, eu valorizo, inclusive a gente protocolou aqui a criação de uma frente parlamentar em defesa do SUS, que está difícil dos vereadores assinarem aqui, a frente parlamentar. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que os profissionais do SUS, gente, olha, por mais a gente pode ter muita reclamação de ficar esperando. Eu sei que ficar esperando é horrível, né? Eu atendo no sistema público de saúde, eu atendo lá no Centro de Saúde e Integração. A gente fica esperando, eu sei disso, é chato. Mas eu tenho a certeza que eu vou ser atendido por um médico que tem todas as condições de me avaliar com competência. O meu medo é desses médicos que ficam, sabe, rodiziando, que não tem acúmulo, acabou de chegar, acabou de se formar, enfermeiro também. E quem que está no SUS atendendo há muito tempo, já viu de tudo nessa vida e sabe, tem expertise. Nossa, eu fico assim... A minha filha é enfermeira, ela não é daqui de Campinas, ela trabalha em Salto, ela mora lá. E eu vejo a competência daquela menina, porque ela atende no SUS, então eu fico assim, maravilhada. Então, eu mais uma vez eu volto e falo, assim, é necessário a gente ter médico, enfermeiro, uma equipe preparada, agente de saúde, preparado para poder atender. Mas eu parabenizo também esse recurso utilizado da inteligência artificial. Eu ainda não recebi, eu quero receber, tá? Fausto, quero ouvi-lo também. De um lado tem os agentes de saúde, então, esse contato que vai até a casa das pessoas, mas do outro tem a inteligência artificial também para poder enviar esse tipo de mensagem. Isso, é uma ferramenta complementar, né? Eu acho que é importante ter o profissional lá à disposição para a população, porém uma ferramenta complementar que a gente está buscando é aumentar o alcance, agilizar o alcance, para levar as orientações de uma forma mais fácil. Hoje em dia, praticamente a maior parte da população tem um celular, tem uma ferramenta ali tecnológica que pode receber essas mensagens, e aí é esse público que a gente está buscando aí acelerar umas orientações para trazer o melhor para todo mundo. Para a gente poder encerrar, Fausto, o levantamento do Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz Unifase mostra que adolescente entre 10 a 14 anos apresenta o maior número de casos registrados este ano e que a faixa etária de 0 a 5 é a que mais morreu vítima da forma mais grave. Preocupa a situação de crianças e adolescentes ou é tratado de uma forma geral? Vocês enxergam a preocupação com os idosos, com os adultos? Como é que é essa questão de adolescentes ainda mais infectado, mas as mortes mais com as crianças, os bebês de 0 a 5? Eu comentei um pouquinho no início na questão dos sorotipos, né? Então a gente esperava-se que uma maior população dessa faixa etária pudesse ser acometida justamente por ser suscetível a esses sorotipos que antes não circulavam, né? Então a gente já estava em alerta para essa faixa etária. Os cuidados, né? Todo paciente que chega, independente da idade, ele vai passar por uma classificação de risco, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem idade avançada ou idade muito jovem, né? As crianças, a
faixa etária bem mais inferior, a gente vai ter cuidados, né? Tem aí dentro da classificação de risco cuidados diferentes com cada categoria, e para essas crianças não é diferente. A gente tem sim um olhar mais atento, né? Principalmente crianças muito novas, inclusive o critério de suspeição para dengue ele fica mais restrito, né? Olhar menos restrito. Quanto mais para adulto é febre mais 2 sintomas. Para criança muito jovem, só a febre a gente já suspeita, né? Hoje a gente está pedindo que todos que apresentem febre procurem a unidade de saúde, mas para criança sempre foi, só febre já é um alerta aí para dengue e para a instauração dos cuidados necessários. Só uma pergunta, posso? As crianças tem diferença do sorotipo? Então, por exemplo, as crianças pegam mais o 3, o 4 ou é tudo igual? É tudo igual. Tudo igual. Ela Tudo pode igual. pegar qualquer um dos 2, tipos. 3, tá. É porque o 3 e o 4, como não circulavam há pelo menos 9, 10 anos, tá. toda criança que nasceu, Pode que pegar tem os até todos. 10 anos, nunca teve, né? Então é Então bem elas podem pegar os provável 4. que elas podem, às vezes ela já teve pelo 1 ou pelo 2. 2, entendi. E aí agora tem o 3 e o 4. O que acontece? Quando você pega dengue por diferentes sorotipos, a sua probabilidade, né, de ter um caso grave aumenta. Né? Então, as crianças que já tiveram por 1 e 2 e agora estão encarando aí o 3 e 4, pode ser que elas tenham uma maior predisposição a ter um caso grave. E mais uma pergunta, o caso grave não é independente do sorotipo? Qualquer um pode ser grave? Alguns sorotipos, sorotipo 2, ele pode ser um pouquinho mais grave. Alguns têm essa característica. O 4, ele é mais tranquilo em relação ao 2, o 1, mas o 2, ele pode ser mais patogênico, que a gente fala, né? Tá. Pode gerar casos E graves. Campinas tem menos sorotipo 2. A gente teve a reintrodução dele esse ano e estamos quase que 1 e 2, quase que se equiparando já. Dos isolamentos que a gente já fez. Por isso que a gente sempre reforça aqui na questão do repelente. E existe também a discussão de vacinação, que já foi trazida aqui no Legislativo, né? Por isso que eu perguntei sobre o sorotipo 2, porque a gente sabe que pelo Ministério, né, um dos critérios é ter a circulação do sorotipo 2, né? Então acho que já começa na hora da gente fazer aí a reivindicação da vacina. Vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em ter participado aqui do Questão de Ordem, ter contribuído com o trabalho que tem sido realizado. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar até aqui aos nossos estúdios e fica aberto para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a nossa colega de parlamento, a Guida Calixto, que é uma ferrenha combatente nesse caso também, da questão ambiental, questão da dengue principalmente, o Fausto, né, que é da Devisa. Obrigado aí pelas explicações. Pode ter certeza que eu aprendi muito com você. E dizer para a população, agradecer aos telespectadores e dizer para eles, 2 vezes por semana, durante 10 minutos, procura fazer uma varredura na tua casa, ver se não tem esses criadouros do mosquito, que isso mata. Então vamos nos prevenir. Vereadora Guida Calixto, também agradeço a disponibilidade do seu tempo, tudo que foi passado aqui, as informações, o trabalho do Legislativo, os questionamentos que são importantes também, pode ser a dúvida dos nossos telespectadores. Já faço o convite aqui para você também retornar até os nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, vocês, a TV Câmara. Agradeço também aqui os companheiros aqui, né, de mesa, não tem uma mesa, mas é como se fosse, né, vereador Zé Carlos, muito experiente, muito atuante, também ao Fausto pelas informações e também, né, por passar aqui o que o poder público tem feito, né, no sentido do combate. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. A gente sabe que pode não acabar de uma hora para outra, mas que a gente possa ter os meses próximos aí possam ser mais amenizados, porque é angustiante, né? E a população fica muito apreensiva com relação a isso. E também apreensiva por conta da própria pressão que o Serviço Público de Saúde sofre. Então, a gente fica com medo de ser infectado e se ser infectado, se a gente vai ter o socorro, né, necessário para poder combater a doença. Então, eu espero que a gente possa resolver o mais rápido possível. E qualquer coisa, conte com a gente, né?
Fausto Marinho Neto, coordenador do Programa de Arboviroses de Campinas, também muito obrigado por ter aceito o convite para vir até aqui ao nosso estúdio participar do Questão de Ordem ao vivo. Quero agradecer muito as informações com credibilidade que foram passadas aqui, de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para você retornar até os nossos estúdios, que foi muito bacana a sua participação, e fica aberto também para suas considerações finais. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite, o espaço. Obrigado ao vereador Zé Carlos, à vereadora Guida. Foi um papo muito bacana, eu acho que muito importante para você que está em casa, nós aqui, compartilharmos essas experiências e tudo que tem sido feito aí nessa situação que a gente está vivendo. E compartilhar com vocês aí que a gente tenha cada vez mais um senso de consciência social e que façamos a nossa parte, o cuidado, a tampinha de garrafa, qualquer ponto que acumule água em casa, além de me proteger quando eu controlo esse ponto de acúmulo de água, eu estou protegendo quem está ao meu redor, né? Acho que a consciência social é a chave aí para o combate à dengue nesse momento. É isso. E eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, levado informação até você. Acabando o programa agora, já olha aí na sua residência se está tudo certo, se não tem água parada, quem tem quintal, a questão do pneu, se tem vaso sanitário que não está sendo utilizado, vaso de planta. Faça este trabalho. Grupo de WhatsApp, manda conversa, manda o link desse programa com as informações. Converse com o vizinho, é um trabalho de sociedade. A gente tem a questão do poder público, o legislativo de fiscalizar, e nós, como sociedade, também precisamos fazer a nossa parte. Muito obrigado, continue na nossa programação e eu te vejo amanhã a partir do meio-dia no Jornal Câmara Notícia. Até lá, tchau, tchau.